né? E qual é hoje a visão que tu tens de tudo isso? O Bin Laden está escondido no Paquistão, o pessoal continua achando que ele tem razão, ou não vai ter, digamos assim, realmente esse entendimento com o mundo ocidental? Qual é a visão que tu tens hoje de tudo isso? Eu acho, Juremir, que o Bin Laden está no Paquistão, sim. Talvez ele esteja não numa zona tribal, talvez ele esteja numa grande cidade. Todos os seus colaboradores, as pessoas ligadas a ele, foram presas em grandes cidades, ou pelo menos em cidades médias. Elas não confiaram absolutamente na solidariedade, na proteção dos líderes tribais, nessa faixa, nesse cinturão tribal que existe entre os dois países. E acho que os Estados Unidos, como mostrou agora o vazamento dos documentos secretos pelo site Wikileaks, certamente já tiveram ou já dispõem de informações talvez bastante aproximadas de onde está o Bin Laden. O problema todo é que essa personalidade ela é muito mais hoje do que um criminoso. Depois de 8 anos de guerra, sem ter sido capturado, ele se transformou num super símbolo de tudo o que não deu certo na relação entre os Estados Unidos e o mundo islâmico. E a prisão dele vai provocar certamente uma comoção, vai provocar tremendos problemas. Os Estados Unidos hoje têm dificuldade de decidir como vão julgar Khaled Sheikh Mohammed, que é o chamado número 3 da Al-Qaeda, que está preso e não se sabe se vai ter um julgamento militar ou um julgamento civil. Foi uma polêmica nos Estados Unidos isso. Imagine quando Bin Laden for preso, se ele for preso. Eu acho que, dado o passo que as coisas tomaram nesses 8 anos, hoje nós estamos muito mais distantes de um entendimento, né, de uma reconciliação, do que se estava em 2001. Quando tu chegasse lá, tu eras o único repórter brasileiro, então, naquela região? Quando eu cheguei, o outro brasileiro que estava na região, que era o Lorival Santana, estava saindo. Ele saiu... Ele que faz uma apresentação. Ele faz a apresentação, ele é Estado de São Paulo. Era o enviado do Estadão. E o Lorival teve a fortuna de conseguir ficar algumas horas dentro do Afeganistão, pouco antes do fechamento das fronteiras. E ele estava saindo de lá no momento em que eu chego, e quando começa a guerra aí as fronteiras são fechadas definitivamente. É realmente uma coisa que muda um pouco a trajetória de um jornalista à cobertura de guerra. O sujeito não sai assim indene, não sai realmente, ele muda depois de uma cobertura de guerra, principalmente em culturas tão diferentes, não é? Porque começa a cotejar com a própria cultura, a pensar diferente, a avaliar as coisas de outra maneira, não? Eu acho que sim, eu acho que muda a vida de qualquer um, é uma experiência muito radical, e eu acho que hoje eu posso ter uma visão distinta, por exemplo, do que é uma situação extrema. Eu sempre tive um parâmetro de miséria e de infortúnio, de dor, de desvanecimento, muito ligado ao Brasil. Por exemplo, provavelmente antes de ir ao Paquistão, a região mais miserável que eu tinha conhecido tinha sido o sertão de Alagoas, entre Maceió e Palmeira dos Índios, com uma estrada deserta e urubus em cima das árvores. Busca do quê? Do itinerário do Graciliano Ramos? Não fui. Passei por Palmeira dos Índios, mas fui... Aquela região é realmente miserável. É miserável. Eu fui a Canudos fazer uma reportagem sobre Canudos. Mas o Paquistão, ele supera tudo que a gente possa ter visto no Brasil. Agora mesmo a situação social que se segue às enchentes no Paquistão, com
milhares de mortos, dá uma ideia assim, do grau de miséria e de más condições em que as pessoas vivem por lá. O presidente Obama está dizendo que vai retirar parte das tropas do Afeganistão e do Iraque, que vai diminuir consideravelmente. Tu achas assim que um dia esse conflito aí vai se resolver, ou é como o conflito entre Israel e palestinos? É mais ou menos assim para muito, muito tempo? Eu acho que é para muito tempo, e acho que os Estados Unidos caminham realmente para a retirada das tropas. Hoje não há o menor sentido em levar essa guerra adiante, na medida em que ela não trouxe nenhum dos resultados que se pretendia. Nem o Afeganistão foi reconstruído, nem as mulheres afegãs passaram a ter uma condição de vida melhor do que tinham antes, porque elas continuam expostas à fome, à pobreza, à opressão, elas continuam usando a burca, e nem Osama Bin Laden foi capturado e o terrorismo deixou de florescer. Eu acho que a guerra dos Estados Unidos, a guerra de Bush, que foi mantida e aprofundada em certo sentido pelo Obama, não produziu resultados, e infelizmente o grande resultado talvez seja que, apesar da retirada das tropas, talvez a instabilidade continue na região, até que os afegãos tenham, e os paquistaneses igualmente, tenham condições de se assenhorear do seu destino sem a interferência de potências estrangeiras, porque sem os Estados Unidos lá, certamente a China, a Rússia, o Irã e outros, a própria Arábia Saudita, vão continuar querendo intervir, querendo de alguma maneira tirar proveito da situação desses países. Luiz Antônio Araújo, muito obrigado por ter vindo ao Livro Aberto e parabéns por essa cobertura e pelo livro, que certamente vai ser muito lido no Brasil e vai ser muito usado nas universidades pelos professores e pelos estudantes que se interessam por jornalismo. Há sempre essa vontade de muita gente de fazer cobertura de guerra, é um dos mitos do jornalismo e não é para todo mundo. A cobertura de guerra, na verdade, ela tem uma aura romântica, ela tem uma aura de interesse, ela traz muita gente para o jornalismo, mas no fundo ela não é muito diferente do que a gente faz no dia a dia. A gente continua sempre buscando as histórias humanas, as histórias de dor, de alegria, enfim, todo tipo de situação que o ser humano é capaz de produzir. Valeu. Esta foi a entrevista com o Luiz Antônio Araújo, editor de cultura da Zero Hora e autor de Bin Ladenistão, um repórter brasileiro na região mais perigosa do mundo. O Livro Aberto fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Até lá!